Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje é um dia de reflexão. Um dia que nós vamos pensar um pouquinho como é ter essa vida de solteirão. O que acontece quando as luzes se apagam, quando você deita sua cabeça no travesseiro e nada mais se ouve a não ser o barulho da sua mente conturbada. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre isso. Mr. Lonely falando diretamente da Batcaverna em mais um Diário de um Solteirão. Mas antes de começarmos nosso vídeo, vocês já sabem, você conhece a Omo? A Omo é uma loja de moda masculina. Uma loja que fornece camisetas, camisa polo, camisa social. Gente, e a qualidade do material da Omo, vocês não vão acreditar. Essa camiseta que eu estou vestindo hoje é direto da Omo, moda masculina. Visite lá, vou deixar o link aqui na descrição, a nossa loja, conheça o nosso trabalho, o nosso material que está lá no Facebook. E agora, gente, vamos conversar então um pouco sobre um assunto um pouquinho mais introspectivo, um assunto que deixa a gente um pouquinho mais incomodado e muitas vezes até chateado. Porque o que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre o rompimento, ou melhor, a fase de transição da vida de casado para a vida de solteiro. Eu, por exemplo, passei 20 anos da minha vida sendo casado. Nesses 20 anos, eu me acostumei, e não é um acostumar de forma pejorativa, é um acostumar gostoso. Eu me acostumei a cuidar das pessoas que conviviam comigo. As minhas esposas, não que eu tivesse mais de uma de cada vez, tá? Os meus filhos, as pessoas que dependiam de mim. Então isso já era um hábito, já era natural eu prover as necessidades das pessoas. Eu não estou falando só uma necessidade financeira ou material, às vezes necessidade emocional também. O fato de você estar junto com a família, de você curtir, ter aquele momento, coisas simples do dia a dia, às vezes uma travessura de uma criança que naquele momento você fica chateado, fica bravo, mas no momento seguinte você começa a apreciar aquilo. Para quem viveu esse período todo, no meu caso 20 anos em 2 casamentos, um de 15 e outro de 5 anos, é uma fase muito complicada essa que eu estou passando agora. E eu acredito que eu não seja o único. Eu imagino que outros homens ou até mulheres, possam estar passando pelo mesmo que eu. É bem provável que o sentimento que as mulheres têm é outro dos homens. Porém, cada história, cada caso é um caso. Cada rompimento, ele tem uma história por trás. A gente não rompe porque a gente quer. A gente rompe porque as coisas acontecem e elas vão em direção a esse fim, vamos assim dizer. E nós temos que lidar com as consequências disso tudo. Porque por mais que você queira e tenha motivos o suficiente para você romper uma relação, a gente nunca quer ter esse conflito. Porque algumas pessoas às vezes têm que brigar por bens materiais, têm que brigar até por bichinhos, Quem vai ficar com o quê? Você fica lidando com as suas feridas, mágoa, é muita mágoa, gente, que fica depois, por que não deu certo? No meu caso, por exemplo, meu primeiro casamento foi de 15 anos. Eu sei que eu errei muito no meu primeiro casamento, não consegui manter ele. E eu embarquei num segundo casamento na esperança de acertar no segundo. Infelizmente, o segundo durou muito menos do que o primeiro. Conversava com uma colega de trabalho um dia desses, e ela se encontra numa relação onde ela está namorando ou não namorando há aproximadamente 4 anos. E ela está muito chateada porque ela não tem a certeza, a firmeza de que aquela relação vai perdurar. E conversando com ela, a gente compartilhando das nossas histórias, ela falou que o que ela sentia doía muito. Falei para ela com um pouquinho de propriedade, falei assim, olha, talvez a minha dor seja maior que a sua, porque a minha última relação não foi uma relação que eu não sabia o que eu queria. Foi uma relação onde desde o primeiro dia nós construímos, eu e a minha ex-esposa, construímos a história da nossa vida. Nós nos imaginávamos velhinhos, nós nos imaginávamos como seria a nossa vida depois que as crianças crescessem, tivessem seus filhos, os nossos netos. A gente imaginava percorrer o mundo de motoca, ou com a família entrar dentro de uma Kombi e viajar. Você faz projetos, você faz planos, e de repente esses planos são frustrados por algum motivo. Então isso é uma dor muito forte, é muito triste a gente ter que lidar com isso. Como eu disse na introdução do vídeo, quando a luz se apaga e você deita a cabeça no seu travesseiro, é a hora que você para pensar nisso tudo. É a hora, gente, que muitas vezes vem a tristeza, vem a depressão, vem a falta de ter alguém. E você começa a fazer comparativos. Nós temos um misto de tristeza, de dor, de lamento, de raiva e ira.
inclusive. Ira por quê? Porque não deu certo, porque aconteceu, você coloca a culpa no outro, às vezes você assume a culpa. Então são sentimentos que passam na nossa cabeça o tempo todo. É como se fosse uma espiral. Imagine que você tem um centro com todas essas emoções. E você passeia por essas emoções durante vários períodos, até que um dia, talvez, isso possa se extinguir. Deixar a tampa do vaso aberto, deixar a toalha em cima da cama, largar as coisas pela casa. Coisas que na vida 2 não aconteciam, ou se acontecia, podia ser um motivo de discussão, de alinhamento. Então essa vida autônoma, ela exige às vezes muito mais. Quando você tem um parceiro, ele te auxilia no controle das suas horas, no aproveitamento do seu dia, no que você vai fazer. Quando você tem uma vida sozinha, sem ninguém para te auxiliar, você tem que ter todo o controle da sua vida. Você tem que saber que se você deixar a toalha molhada em cima da cama, alguma coisa de negativo vai acontecer. Se você deixar a tampa do vaso aberta, tudo bem. E é nessas horas que a gente começa a fazer um comparativo e pensar, não é que ela tinha razão? E a gente começa a dar valor a algumas coisas que nós não temos mais. Só que já passou, o vidro já se quebrou, o leite já foi derramado, por diz o ditado. No judaísmo, tem o hábito de, no dia do casamento, se quebrar as taças de vinho. Por quê? Porque para o judaísmo, o casamento é algo que você faz e não tem volta. Você quebrou a taça. Então algumas coisas, algumas atitudes que nós tomamos hoje não tem mais volta e nós temos que pegar esses cacos e administrar essa nossa vida. E é nesse momento que a gente procura encontrar auxílio ou apoio em outras circunstâncias. Por que eu falo isso? Porque, gente, para quem sai de uma relação intensa, como eu saí, como muitos podem ter saído, e embarca nessa vida autônoma, solitária, é muito fácil você cair no buraco da tristeza e da depressão. Entenda, eu não falo depressão como uma doença, algo pejorativo. Depressão, gente, ou tristeza, pode ser um estado temporário. O difícil é quando você embarca nessa espiral negativa e não consegue voltar mais. É aí que a gente vai ver o seu nível de maturidade, quanta energia, quanta força, quanta determinação você tem para você romper e sair. E aí no meu caso eu tenho as minhas fugas, né? Eu pego meu violão para tocar, eu vou trabalhar, eu sou um judeu capricorniano, então trabalho é o meu sobrenome, eu foco muito no trabalho, então significa que eu não tenho momentos de tristeza, mas aí eu tento administrar isso e vou procurar auxílio em outras coisas. Uma situação que para mim é muito pontual hoje e que eu comecei a dar muito, mas muito valor mesmo, são as amizades. Procurar as amizades. Eu restaurei muitas amizades antigas que eu tinha deixado de lado em função da família. Então eu percebi que essas pessoas estando do meu lado, elas estão me dando apoio. Elas têm um ombro para eu chorar nos momentos difíceis. Eu conversava com meu filho, né? E ele falava, nossa pai, você tá alegre agora, de um momento pro outro você ficou feliz. Às vezes por fora a gente tá bem, mas por dentro a gente chora. Não significa que o outro precisa saber disso. A tua vida precisa seguir. E se eu tô falando isso para vocês agora nesse momento, eu estou abrindo o meu coração de uma verdade. E não significa que o meu riso era mentiroso. Meu riso também é verdadeiro. Eu costumo dizer que o meu riso é terapêutico. Que a minha conversa com os amigos é terapêutica. Que o churrasco com a cerveja que eu faço aqui em casa com os meus amigos é terapêutico. Continuo triste por dentro? Continuo, mas a minha energia externa, ela está muito boa e ela ajuda a amenizar a aparente dor. Por que eu digo aparente? Porque ela pode ser só uma casca daquilo que realmente você está sentindo e eu tenho certeza que é temporário, que com o tempo passa. Você administrar essa sua vida, essa sua autonomia, você vai encontrar muitos altos e baixos. E cabe a você, não a mim e não a mais ninguém, tentar levar e tocar a sua vida. Uma coisa que a gente precisa entender é que, de novo, a taça quebrou. Os cacos não tem o que fazer. Bota no lixo e segue a vida. Eu sei, falar é fácil. Como cada um vai administrar isso, só você sabe de que forma você vai fazer. Perfeito? Queria agradecer novamente as pessoas que têm compartilhado os vídeos do Mr. Lonely, um lobo solitário, não, o diário de um solteirão, aqui nas redes sociais. Assinem o nosso canal, clique no gostei, como diria minha filhinha, né? Clique no gostei. É assim que ela falava, bonitinha, saudade da minha pequena. Beijinho pra você, gatinha do papai. Ajude a divulgar, comente aí
Conte para nós as suas experiências. Se você tem alguma experiência, se você é recém-separado, se você já separou há um bom tempo e ainda sofre algumas dores, ainda tem coisas do passado que te atormentam, vamos fazer desse vídeo uma sessão terapêutica? Comente aí, faça a sua pergunta, deixe o seu testemunho, o seu relato. Quem sabe isso aí pode virar um tema para um próximo vídeo também. Perfeito? Então aquele abraço, beijo nas crianças e ó, keep the rock! Nunca se esqueça disso. Abraço.